TV JCO entrevista hoje o General Rocha Paiva. Tudo bem, General? Obrigada por falar conosco. Tudo bem. Eu é que agradeço essa oportunidade de conversar com vocês. General, gostaria de saber como é que o senhor está enxergando o atual cenário político e como que o senhor faz essa avaliação e quais são as suas preocupações. O cenário político que nós estamos vivendo é um cenário muito preocupante. Nós temos duas alternativas que, dependendo daquela que o povo escolher, vai impactar, pelo menos nas próximas décadas, o futuro do país. Nós temos uma alternativa de trazer de volta ao poder o Partido dos Trabalhadores, que tem uma história de promoção do maior nível de corrupção que o país já teve em toda a sua história. E com uma proposta socialista, né, de transformação do regime em um regime socialista, o seu mentor intelectual ideológico, José Dirceu, já disse que a ideia não é chegar ao governo, a ideia é tomar o poder. O que significa tomar o poder? Então, o poder do Estado ele é dividido em funções estatais, a executiva, a legislativa e a judiciária. Se você está falando de tomar o poder, e a gente sabe muito bem o que pretende o regime socialista, como é que é a sua doutrina, ele quer empalmar nas mãos do Partido dos Trabalhadores, que é um partido revolucionário, as três funções estatais. E, portanto, isso é tomar o poder. E como é que pode um partido tomar o poder do Estado? O partido tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário não. Se ele quer tomar o poder, ele quer tomar o poder do Estado, ele quer empalmar na mão de um partido o Estado, ou seja, a nação se submeter a um partido, porque a nação ela tem como delegado o Estado. O Estado é um delegado da nação e não a nação delegada do Estado. Quando ele toma o poder para um partido, é um partido que está controlando a nação. Portanto, não é a nação como um todo, porque ela não se resume a um partido. Então, aí está o perigo. Ou continuar o governo que nós estamos, que é um governo que pode ter lá seus defeitos, seus erros, mas é um partido que, é um governo que está colocando o Brasil no caminho certo, o caminho da recuperação, está saindo de uma pandemia como nas melhores situações entre os países do mundo, é um governo que está dando futuro para o país. Então, eu não tenho dúvidas de qual é a alternativa melhor para o Brasil. General, o senhor escreveu um artigo, esse artigo ganhou bastante repercussão, foi inclusive compartilhado pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, e nesse artigo o senhor disse que uma possível volta do Lula seria a ruína para o país. Queria saber o que motivou o senhor a escrever esse artigo e por que seria a ruína para o país. Porque eu fico vendo as pesquisas, aliás, difícil de acreditar em muitas pesquisas, né? Colocando o ex-presidente Lula como o candidato da preferência da população, da preferência da nação. Então, um candidato que, quando era presidente da República, se envolveu em uma corrupção do tamanho da que foi a corrupção do país naqueles anos, a ponto de ser indiciado, julgado, condenado por unanimidade em 3 instâncias e depois, por formalidades jurídicas, que foi assim que se manifestou o próprio presidente do STF quanto ao problema da Lava Jato, que muitos processos, né, a Lava Jato estaria sendo, digamos assim, fragilizada por formalidade jurídica. Não é bem assim, mas o termo formalidade jurídica ficou bem claro. E por formalidade jurídica, o ex-presidente Lula foi descondenado, ele não foi inocentado, foi descondenado e pode voltar a concorrer à presidência da República. Ou seja, voltar à presidência da República, aquela pessoa que na presidência da República se envolveu em atos de corrupção, repito, a ponto de ser indiciado, julgado e condenado por unanimidade em 3 instâncias, o povo eleger esse cidadão de novo, isso é um atestado de ou falência moral para alguns que têm conhecimento do que aconteceu, ou falência intelectual ou ignorância total de parte da população que, infelizmente, não acompanha, não sabe o que aconteceu no Brasil no tempo da Lava Jato. O senhor escreveu um outro artigo chamado Aproxima-se o ponto de ruptura. Gostaria de saber o que seria esse ponto de ruptura, se nós já chegamos ou se vamos chegar a ele. Nós passamos cerca de 3 anos e meio numa situação de conflito, né? Não de crise, mas de conflito entre os poderes.
tanto o judiciário com o executivo, como o judiciário com o legislativo. O legislativo se apagou de vez, se cedeu de vez. E o executivo reagindo numa situação de permanente conflito. Quando eu escrevi esse artigo, foi exatamente quando, depois de 4 anos, se descobriu que o Fórum de Curitiba não era o fórum que deveria julgar os processos do ex-presidente Lula. Ora, depois de 4 anos, se não me engano, nesses 4 anos, chegou-se a levantar, a defesa chegou a levantar essa questão, e o STF disse que não, que era o fórum adequado. Aí, de repente, já sem tempo de um novo julgamento, porque ele não foi inocentado, ele teria que ser julgado de novo, sem tempo de um novo julgamento, os crimes caem em prescrição. E ele pode, então, voltar a ser candidato à presidência da República. Ora, para mim, isso era uma evolução, uma escalada de uma situação de conflito que poderia chegar a uma crise, inclusive com uma ruptura institucional. O que seria ruptura institucional? Se um poder reage contra o outro, né, nós chegaremos à situação de que o poder do Estado, que é uno, ele estaria ruindo. No momento em que o poder do Estado rui, né, o que acontece? Acontece uma situação de anomia, perda de autoridade. Parte da nação pode ficar com poder, outra parte da nação ficar com outro poder. E isso pode haver até quebra da unidade política do país, o que é uma situação de total inestabilidade. Para se recuperar a estabilidade, um poder, e eles têm, no artigo 142, diz que qualquer um dos 3 poderes pode convocar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Como é que 2 poderes em conflito podem convocar as Forças Armadas para agir contra o outro poder que está em conflito? Quem é o juiz? Se os 2 estão em conflito, como é que um pode ser o juiz e o outro não, ou vice-versa? Então, nós estaríamos na situação de impasse. Um impasse desse é perigosíssimo, porque as Forças Armadas poderiam atender a um ou a outro poder, ou não atender a nenhum dos 2. E intervir, aí seria uma intervenção de iniciativa própria, o que não é legal, né? Então, essa situação de anomia que pode levar a uma convulsão social, é uma situação de quebra de estabilidade, para a sobrevivência da nação e da unidade política, as Forças Armadas seriam obrigadas a intervir, até porque no artigo 142 as pessoas falam muito na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, mas ela começa assim, o artigo 142 começa assim: as Forças Armadas destinam a ser a defesa da pátria. Não diz que é a defesa da pátria contra inimigo externo. Portanto, pode ser defesa da pátria contra uma situação que estaria correndo aqui dentro, de anomia, perda de autoridade pelo Estado e uma situação até de guerra civil. As Forças Armadas aí teriam não um amparo perfeitamente legal, mas seria legítimo de intervir não para tomar o poder e, o que todo mundo teme, estabelecer um novo regime militar. Para isso, não. Ela interviria para restabelecer os poderes constitucionais em sua autoridade, restabelecendo, então, garantindo a lei e a ordem, os poderes constitucionais. Só que essa volta dos poderes, que recentemente estavam em conflito, poderia ser numa roupagem totalmente diferente da que começou o conflito. Correto. Bem, nós estamos nos aproximando das eleições, né? Os militares já disseram que teremos eleições limpas. As Forças Armadas foram convidadas pelo TSE, mas depois que os militares aceitaram o convite, o TSE demonstra uma certa resistência em relação às sugestões das Forças Armadas. Por quê? Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Não foram os militares nem as Forças Armadas que foram convidadas para participar do processo. Foi o Ministério da Defesa, que não é um órgão militar, é um órgão político. Então, o Ministério da Defesa, como órgão político, foi convidado a participar para dar mais garantia da parte do processo, da parte de tecnologia da informação, parte cibernética, para ficar bem claro. Então, as Forças Armadas são que trabalham a questão cibernética dentro do Ministério da Defesa. Então, o órgão político, Ministério da Defesa, e o ministro da Defesa não é, para fins do cargo que exerce, o general de exército comandante de força, ele é um ministro da Defesa, é um órgão político, só que os recursos que ele tem para trabalhar dentro do processo eleitoral, na área de segurança, de TI, são
as Forças Armadas em seus sistemas de segurança e defesa cibernética. Então, não são os militares e não são as Forças Armadas que estão participando diretamente, e sim o Ministério da Defesa. Por outro lado, as Forças Armadas, através dos seus comandos antes do Ministério da Defesa e depois do Ministério da Defesa, cumprindo ordens do Ministério da Defesa, sempre atuaram no processo eleitoral na garantia das urnas, garantia da lei e da ordem nos locais de votação. Então, por que há essa resistência do TSE em relação a essa situação? Eu não entendo. Simplesmente eu não entendo. Eu não posso emitir aqui juízo de valor. Eu sei que eu sou um cidadão e, como eu, se não me engano, 30% ou 40% da população tem preocupações quanto à lisura do processo eleitoral. Não especificamente que isso parta de dentro do TSE, mas que possa partir uma fraude provocada de fora, por hackers. Então, a questão não é confiar no TSE ou temer a atuação de hackers. A questão é ter confiança, segurança de que a eleição vai correr num processo seguro, né? Que não vai haver fraude. Então, se uma grande parte da população teme que possa haver fraude, e repito, não necessariamente vindo de dentro, por que não? Até de dentro, mas não necessariamente vindo de dentro, podendo vir de fora. Se grande parte da população tem essa preocupação, e se uma lei lá retaguarda foi aprovada no Congresso Nacional de que deveria ser feita uma votação simultânea manual, não, manual através da urna eletrônica, então por que não fazê-lo? Qual o problema que tem que fazer isso? Então, essa credibilidade no processo, e ela acaba contaminando a credibilidade no próprio tribunal, isso é que está prejudicando, digamos assim, isso é que está causando tumulto. Isso já poderia ter sido resolvido lá atrás sem problema nenhum. O que vai alterar a eleição, o que vai alterar o resultado, se houver a votação eletrônica simultaneamente, como caindo na urna o meu voto impresso? O que vai alterar? Não vai alterar. Isso já podia ter sido feito lá atrás. Isso não está sendo feito, então isso é até uma desinteligência e que compromete a credibilidade do processo e contamina o próprio TSE, infelizmente. Não necessariamente, repito aqui, a fraude vai partir de dentro, pode partir de fora, mas a confiança ela está prejudicada. A segurança no processo eleitoral não é uma questão de soberania? E aí, seguindo essa pergunta, isso não poderia causar um conflito na nação? A escalada de um conflito depende de várias nuances, né? A soberania nacional, as pessoas têm que entender, ou seja, a soberania de um país não é do Estado nem do governo. A soberania é popular. A soberania é nacional, é da nação. Tá? Então, o processo eleitoral, ele envolve também aspectos relativos à soberania nacional, à soberania do povo. Então, se parte desse povo quer ter mais confiança no processo, quer uma forma de auditagem que seja confiável no processo, faz parte de atender a soberania nacional, até porque, se grande parte da população pensa assim, por que não atendê-la? Correto. A gente tem visto aí um avanço da esquerda na América Latina e temos visto situações dramáticas como a questão da Argentina, da Venezuela. Que risco o Brasil corre levando em conta esse cenário? Nós temos que levar em consideração que existe um processo em todo o mundo, né? Particularmente naqueles que ainda não são, os países que não são democracias maduras, estabelecidas, de uma revolução socialista permanente. Não que ela não ocorra também nos outros países. Ocorre, mas tem menos perigo. Então, existe uma revolução socialista permanente que no Brasil chegou em 1922, quando foi criado o Partido Comunista Brasileiro, com o nome de Seção Brasileira da Internacional Comunista, ou seja, era um partido que deveria ser nacional e que era subordinado à Internacional Comunista, que era do Partido Comunista da União Soviética. E nasceu no Brasil para ter o apoio e se filiar à Internacional Comunista, o Comintern da União Soviética, tinha que aceitar 21 condições. Entre essas 21 condições, uma era atuar de forma legal e ilegal. Ou seja, o partido admitia atuar de forma ilegal. Ser subordinado ao Partido Comunista da União Soviética, ou seja, um partido nacional subordinado à União Soviética. Atuar através de subversão, inclusive dos exércitos. E não ter como
adotar uma posição revolucionária e contra o pacifismo social, ou seja, contra a paz social. Ou seja, era mais ou menos isso aí, 4 dessas 21 condições. Portanto, o Partido Comunista Brasileiro, que só tomou esse nome 6 anos depois, já nasceu incompatível com as Forças Armadas e já nasceu incompatível com o Brasil. Porque o Brasil preza pela liberdade, o Brasil preza pelo patriotismo, o Brasil preza pela paz social. E não admite a subversão dentro das Forças Armadas e não admite que um partido que chegue ao poder esteja subordinado a um partido comunista da União Soviética, como era o caso. Então, aí nasceu o comunismo no Brasil e ele veio evoluindo, veio mudando. E surgiram todos os filhotes, vamos chamar assim, do Partido Comunista. Estão aí, PT é um deles, PSOL, PCdoB, todos esses são Partido Socialista, todos esses são filhotes do Partido Comunista Brasileiro, que nasceu naquela época. Então, essa Revolução Socialista Permanente, ela teve 4 tentativas de tomada no poder no Brasil. A primeira foi a Intentona Comunista, em 1935. Uma tomada do poder por um golpe de Estado violento. Depois foi um mais demorado, que foi a linha pacífica adotada por Khrushchev depois da morte de Stalin, que era a Revolução Permanente e Pacífica. Então, foi entre 1956 e 1964. Caiu também. Chegou ao poder, ou chegou ao governo, mas não tomou o poder. O próprio Luiz Carlos Prestes disse que já tinham chegado ao governo, faltava tomar o poder. Caiu. Aí depois adotaram a linha maoísta, que era da Revolução Permanente, Prolongada, Guerra Revolucionária no campo e na cidade. Perderam também. E antes já tinha começado a linha grancista, que é pela Revolução Cultural, para controlar a sociedade. E depois que tiver... Isso está na resolução do PT de 2003, se não me engano, novembro de 2003, que o partido vai buscar a hegemonia na sociedade. Que história é essa de hegemonia na sociedade? Se nós temos que ter pluralidade partidária. Então, como é que ele consegue isso? Pela revolução cultural, atacando os valores, a família, o patriotismo, depois atacando, controlando os órgãos de segurança do Estado, se infiltrando nos órgãos de segurança do Estado e nas diversas instituições, para quando chegar ao governo, aí tomar o poder. Vejam o que disse José Dirceu, é exatamente isso que está sendo feito. Então, nós estamos vivendo isso, os outros países à nossa volta também viveram situações semelhantes e nós estamos correndo o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina. E isso, pelo amor de Deus, vamos pensar, minha gente. General, no conflito entre Rússia e Ucrânia, o Brasil manteve um posicionamento de neutralidade. Inclusive, o governo foi pressionado pela imprensa que queria que o Brasil tomasse partido, né, da Ucrânia, mas o país se manteve neutro e conseguiu, com isso, manter a questão dos fertilizantes, enfim, não se intrometer nesse conflito de uma forma direta. Como é que o senhor viu esse posicionamento do governo em relação a esse conflito? Muito bom. Nós soubemos combinar o realismo com ética, porque nós condenamos a invasão russa, a quebra de soberania da Ucrânia, com idealismo pragmático. Ou seja, nós condenamos, assim procedemos na ONU, mas nós não adotamos sanções contra a Rússia. Até porque nas relações internacionais não existe país amigo e país inimigo. Existem países parceiros e competidores. O parceiro de hoje pode ser um competidor de amanhã. Vejam que a Rússia, quando o Conselho de Segurança da ONU quis adotar uma resolução transformando áreas do mundo, como por exemplo seria a Amazônia, em áreas de interesse de segurança ambiental mundial, isso poderia, como é no Conselho de Segurança, a resolução do Conselho de Segurança, se não for obedecida, pode gerar uma intervenção da ONU. Tá? Então, se a Amazônia fosse considerada área de interesse de segurança ambiental internacional, nós jamais poderíamos fazer nada ali. Isso foi no Conselho de Segurança. A Índia se absteve, a China se absteve e os nossos aliados, entre aspas, ocidentais, queriam passar isso aí. A Rússia vetou. A Rússia vetou. Então, como é que nós vamos adotar sanções contra um país? Não que ela seja nossa amiga. Nesse momento, né, ela atuou de nosso favor. Daqui a pouco pode ser contra. Então, não existe isso. Nas relações internacionais, nós temos que adotar a política do interesse nacional. Tá? Então, é o interesse nacional adotar uma posição o máximo possível de neutralidade. Agora, nós jamais poderemos aceitar a quebra de soberania de outro país. Nós jamais poderemos aceitar a anexação, a reanexação, né, da Crimeia pela Rússia,
porque isso pode se voltar contra nós daqui a algumas décadas, alguns 5 anos, 3 anos, sei lá, à frente. Exatamente na questão da Amazônia. Isso pode se voltar contra nós. Uma ação internacional, né, sobre a Amazônia, e depois nós dizemos, mas estão quebrando a minha soberania. Ora, vocês não aceitaram que a Rússia quebrasse a soberania da... A gente não pode aceitar isso, como também não pode concordar com a projeção, a ameaça, a projeção da OTAN sobre as fronteiras da Rússia. A OTAN, quando caiu o Muro de Berlim, ainda existia a Cortina de Ferro, a OTAN estava lá atrás, né, a oeste da linha que pega a Alemanha, Tchecoslováquia e vem descer no Mar Adriático, no Tirreno. E ali era a Cortina de Ferro. Caiu a União Soviética, a OTAN se projetou e ela já chegou na fronteira da Rússia, lá em cima na Letônia e Estônia, ali no Mar Báltico. Ali está a 800 quilômetros de Moscou, por noroeste de Moscou. Se a Ucrânia entrar na OTAN, como a OTAN está pressionando, simplesmente a OTAN salta a barreira da Cordilheira dos Cárpatos, ou Carpatos, e chega na Ucrânia. E vai chegar na fronteira da Rússia, ficando a 800 quilômetros por sudoeste de Moscou, ou seja, uma pinça noroeste-sudoeste sobre Moscou a 800 quilômetros. Num país como os Estados Unidos, que é a cabeça da OTAN, que disse que o inimigo é a Rússia. Ou seja, está aceitando que o inimigo faça isso. Mas não é só em cima de Moscou, não. Uma operação militar da Ucrânia para o Mar Cáspio bloqueia todo o petróleo e gás do Cáucaso russo para o centro da Rússia. Como que o Putin ia admitir isso? Eu não estou dizendo que ele está certo ou errado. Eu estou me colocando na posição de um estadista que um país que declara que ele é inimigo dele, é ameaça dele, pressione um vizinho meu para entrar na sua organização de defesa e se colocar em tal posição vantajosa contra mim. É questão de geopolítica, né? A Rússia ela está na área pivô, o Heartland de Mackinder, e os Estados Unidos estão pressionando para cercar a área pivô, tanto pela Europa Oriental como pela Ásia, e até, já que não pode passar pela China, passa pelo sul da China. É uma área, um anel que foi idealizado por um outro geopolítico, Speakman, que diz que quem dominar esse anel exterior detém o Heartland, e quem domina o Heartland não pode se projetar. E a Rússia tenta se projetar, e a China tenta romper esse cerco. Que a China é outro país cercado. É cercado pela Índia, que é inimiga dela, é cercado pelo Vietnã, que é inimigo dela, é cercado pela Indonésia, que não é inimiga, mas também não é aliado, pelas Filipinas, que é inimigo dela, por Taiwan, que é inimigo dela, pelo Japão e pela Coreia do Sul. E tenta romper esse cerco. Até dominando o mar da China, o mar já chama da China, mas não é da China, né? Mas ela tenta dominar o litoral do outro lado do mar da China, pegando os rochedos que afloram no mar da China, transformando em bases aeronavais. Isso é expansão para romper o cerco que ela sofre. Na Europa Oriental, a Rússia sofre o mesmo cerco. Essas potências globais que estão em choque no outro lado do mundo já estão agora na América do Sul. Estão na Venezuela, estão na Argentina, China, que são inimigos. Onde eles estão, eles têm desafios entre eles e entram em choque. E onde eles entram em choque, sobra para todos os países daquela região. E o pior, às vezes eles não entram em choque, eles entram em acordo, como fizeram na Partilha da África em 1884 no Congresso de Berlim e como fizeram na própria China nos anos 1850 e 1860 entre os impérios globais daquela época. Eles estão agora aqui no nosso entorno. Nós já tivemos um problema uns 2, 3 anos atrás na Venezuela que quiseram nos colocar dentro do conflito. Então, quando eles entram em conflito em qualquer parte do mundo e eles estão aqui, inimigos entre si, sobra para os condôminos daquela região. E o pior, quando eles não entram em conflito, é quando eles entram em acordo. Atualmente, como é que o senhor vê a participação desses grupos aqui na América do Sul e em relação ao Brasil? Desses países? Sim. A presença deles aqui, quando era só, vamos chamar assim, a Aliança Ocidental, e o Brasil ainda tinha uma indústria mais pujante, tinha mais projeção, não havia tanto perigo, porque se admitia uma liderança do Brasil na região. Agora, com os rivais aqui dentro, e o Brasil tendo uma ligação tão forte com a China, né, isso começa a trazer problema para a nossa própria liderança na América do Sul. Então, a nossa liderança na América do Sul está sendo prejudicada porque esses países que são rivais e que têm muito mais poder político, econômico,
Econômico nem tanto, mas científico, tecnológico, industrial, militar e até cultural, estando na área que é a nossa área prioritária de projeção, então eles enfraquecem a nossa liderança. Para que o Brasil restabeleça melhores condições de liderança e entrar até em contencioso com eles, nós temos que ter um desenvolvimento muito maior, não só no campo econômico, mas também no campo político, no campo militar, científico, tecnológico, industrial e até mesmo cultural. Restabelecer a nossa cultura, a nossa identidade nacional, o nosso patriotismo, o nosso nacionalismo. Isso a gente tem que restabelecer. O Brasil tem condições de fazer isso? Tem, porque é um país que reage muito rapidamente. É um país, vamos chamar assim, pleno de recursos e tem condições de restabelecer. Para isso, precisa de maior autonomia científico-tecnológica, militar e industrial. Para isso, vai ter que fazer parcerias? Vai, mas que sejam parcerias diversificadas. Parceria com a China, parceria com a Índia, parceria com os Estados Unidos, parceria com a Rússia, parceria com a Inglaterra, Japão, etc. Diversificar as parcerias e procurar recuperar o que ele já teve em termos de poder industrial e científico-tecnológico, até mesmo científico-tecnológico. Porque, se for ver lá no final dos anos 1980, o Brasil tinha um PIB bem maior que o da China e que o da Coreia. De repente, esses países cresceram e nós ficamos. Tá certo? Por quê? Porque nós entramos na globalização fracos. E aí a globalização assimétrica nos faz um fornecedor de matérias-primas sem valor agregado, de produtos sem valor agregado. Dá para recuperar? Dá. Nós temos cavalos de batalha para essa recuperação? Temos. Está aí o nosso agronegócio. Que ele seja fortalecido, que ele seja fortalecido, inclusive industrialmente, e que nós o usemos para inundar o mundo com nossos produtos e o que vier de retorno, a gente reinvestir nas áreas que nós estamos fracos, industrial, científico-tecnológica, educação. Né? E outra coisa, desideologizar a nossa educação. Tá? Eu digo assim, no ensino superior, até que tenha discussão política no ensino superior, no momento adequado e no foro adequado, e não durante as aulas, a não ser uns 5 minutinhos ali, mas está tudo bem. Prioridade nas aulas. É aula, é o fundamento. Agora vamos no dia tal, às tantas horas, vamos nos reunir no centro acadêmico, vamos discutir. Mas tem que dar liberdade de opinião para quem pensa diferente. Tanto os professores como alunos. Não podem coibir o contraditório. É isso que acontece no ensino superior no Brasil e é isso que tem que acabar. E isso precisa de uma ação do governo. E aí onde que o governo tem que ser mais forte? Exatamente na área acadêmica. Para desaparelhar a área acadêmica de modo a que possa respirar a liberdade de pensamento e de expressão. Perfeito. Quando a gente fala nessas mudanças no país, né, que precisam ser feitas, a gente ouve de políticos e da velha mídia, tudo é voltado para a questão do investimento. Mas quando a gente ouve falar em investimento, por exemplo, nas Forças Armadas, há sempre alguém esperneando. O senhor acha que é necessário que haja mais investimento nas Forças Armadas em questão de armamento, de homens? O senhor citou, por exemplo, a questão da Amazônia. A gente sabe que tem uma área muito extensa, tem muitos estrangeiros de olho nas nossas riquezas. O senhor acha que é válido, que é necessário esse investimento? É necessário o investimento de modo a assegurar, garantir a continuidade dos projetos estratégicos das Forças Armadas. Mais homens não, mas muito mais tecnologia e equipamento de primeira. Isso sim, isso precisa, para isso precisa ter uma indústria de defesa mais forte e aí é maior autonomia industrial, científico-tecnológica, diversificar parcerias, etc. E ter pelo menos uma parte do orçamento do país garantido que não vai diminuir a cada ano ou que vai ter continuidade a cada ano. Isso daí é muito importante. Agora, poder militar é algo que a gente explica pela lei de mercado. Você vai ter mais poder militar a partir de que a sociedade e a liderança entendam que é necessário. E só vão entender que é necessário se forem convencidas de que há ameaças potenciais, que são aquelas que você não vê, mas que existem, né? Por exemplo, quando o Macron diz que a Amazônia não é brasileira, isso é uma ameaça potencial. Ele não está com a esquadra dele aqui nos ameaçando, mas ele falou, e se ele falou, é uma ameaça potencial. Então, convencer que há ameaças potenciais, a gente tem que se preparar para elas agora. Defesa não se improvisa. Para você ter um bom sistema de defesa, você tem que ter pelo menos 10, 15 anos de trabalho em projetos que tenham continuidade. E o que acontece no Brasil? Nós temos Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa, que são defesa em âmbito nacional, mas os desdobramentos delas, que são a Política Militar de Defesa e Estratégia Militar de Defesa, não apenas nacional, que envolvem
muito mais o campo militar, embora também o campo civil. São nesses documentos, política militar de defesa, estratégia militar de defesa, que você vai levantar as áreas de defesa prioritárias do país e as possíveis ameaças a essas áreas de defesa, para então, você sabendo onde defender, que tipo de área e onde estão e que tipo de ameaça elas podem sofrer, você então planejar suas hipóteses de emprego e aí ver qual o equipamento que você precisa, a quantidade de efetivos que você precisa, etc. Mas para isso é preciso que tanto os militares quanto as nossas lideranças políticas convençam a nação da necessidade de se preparar para ameaças potenciais. É preciso convencer. Não adianta querer dizer assim, nós temos um projeto tal que é maravilhoso. Esse projeto tal que é maravilhoso, por exemplo, Embraer não, desculpe, o projeto Gripen. 36 Gripens em 2030. Quem é que pode nos ameaçar? É o Uruguai? Nem tem vontade disso. É a Namíbia? É a Hungria? Não, quem pode nos ameaçar são os 6 grandes, 7 grandes, 8 grandes que tem aí. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a França, tem 200 caças Rafale. Nós vamos ter 36 caças Gripen em 2030? Não. Digam que isso não é bom. Digam que é pouco. Vamos ter um submarino nuclear que nós começamos em 1974, até hoje não tem. Não termina isso. Não termina por quê? Diz que está ruim. Tá? Ou então põe os militares da reserva que podem dizer isso claramente para dizer. E endossem o que eles falam. Porque a Inglaterra tem 10 submarinos nucleares. 4 deles, se não me engano, lançam mísseis. O nosso só vai lançar torpedo. E a França também, outros 10 com 4. Quem é que pode vir nos ameaçar? São eles. E nós vamos ter um submarino nuclear em 2030, se não me engano. Então, como é que quer ter dissuasão extra-regional, que é o que a gente preconiza? Diz que não dá, não vai ter. Sejam claros. Não precisa dizer que o nome é França, Inglaterra, Estados Unidos. Digo que a ameaça, potência global, tem condições, tem interesse na Amazônia, já manifestaram. E outra coisa, não pense que defender o Brasil é ter um homem a cada metro quadrado com um fuzil. A Amazônia ela tem uma área passiva tremenda no interior dela. A fronteira oeste é com países hispânicos que não vão admitir facilmente uma invasão por ali. E se vier uma invasão pelo Pacífico, vai ter que atravessar os Andes, chegar em uma área periférica e combater os nossos combatentes de selva, que são os melhores do mundo, sem ter uma área decisiva em suas mãos. A Amazônia não é uma área estratégica, a Amazônia é um continente. As áreas estratégicas da Amazônia são plano B, segunda prioridade, a fronteira oeste. Na cabeça do cachorro, só entra um rio, não entra estrada. Como é que vai ter uma operação militar para chegar em Manaus, por exemplo, por ali? Só tem o rio. A única estrada que entra no Brasil, vinda daquela região ali na Amazônia, é a que sai do Porto de Ilo, no Peru, e chega ali no Acre, se não me engano. Uma estrada só e chegar em uma região periférica. Agora, vejam bem, onde é que está o Comando Sul dos Estados Unidos? Na Flórida. Onde é que está a OTAN? Na Flórida, está no Atlântico Sul. Onde é que estão as Guianas, que são ligadas a países da OTAN? Então, as nossas áreas estratégicas dentro da Amazônia são Roraima e Foz do Rio Amazonas. Então, isso surgiria de onde? Dos estudos da estratégia militar de defesa, as áreas prioritárias de defesa. E para defender Roraima e para defender a Foz do Rio Amazonas, não precisa de 200 mil homens. Nem cabe. Para defender, nem cabe. Então, seria um sistema conjunto de defesa anti-acesso e negação de área, calcado em guerra cibernética e guerra eletrônica, sistema de monitoramento, vigilância e controle para identificar por onde vem a ameaça, sistema de mísseis balísticos e de cruzeiro para atacar a ameaça ainda no Atlântico, lá no Atlântico. E não é atacar o porta-aviões, não. É atacar o transporte de tropa que viria a ocupar uma posição dessa. Porque aí você botava 6 mil homens no mar. Isso é capacidade de dissuasão. E as forças de emprego estratégico e regional queriam deslocar-se para essas áreas para defender. Sistema de defesa de mísseis, lançados de plataformas móveis terrestres, navais e aéreas, tá? Para defender o litoral. Porque é onde eu acho que... Aí você tem o saliente nordestino, você tem o sudeste do Brasil, onde tem a bacia petrolífera de Campos, que não é só a Amazônia como área de defesa, não. O Atlântico Sul é outro, porque 90% do nosso comércio é marítimo. Se nós não tivermos força naval, aeronaval, para proteger comboios em caso de conflito no Atlântico Sul, vai acontecer como na Segunda Guerra. Vão afundar nosso navio e vai ficar por isso mesmo. Então, é tudo isso que a gente tem que convencer a sociedade. Não acontece da noite para o dia. Quem é que vai imaginar que a Rússia ia invadir a Ucrânia no dia 24 de fevereiro?
o conflito. E olha que o conflito veio escalando, escalando. Um conflito desse no Brasil não vai ser da noite para o dia. Ele vai escalar, escalar, escalar. Mas eu vou esperar esse conflito começar a escalar para me preparar? Não, tem que ser desde já. Isso é dissuasão extra-regional sem ter arma de destruição em massa. Eles saberem que vão ter um ataque em suas forças-tarefas que forem se aproximar e que vai ser um ataque danoso para eles. Porque ter capacidade de dissuasão não é ser igual. É ter capacidade de causar um dano grave ao oponente. Se puser o Mike Tyson para brigar comigo aqui agora, ele me mata. Mas se me der um revolvinho 22, ele pensa 2 vezes. Isso é dissuasão. Civis pacem para bellum, né? General, como é que o senhor tem avaliado a gestão do presidente Jair Bolsonaro? A gestão do presidente Jair Bolsonaro está tirando o Brasil de uma situação de pandemia exatamente por ter tomado as decisões corretas no momento que tinha que tomar. Existem pontos fracos? Existem. Né? E eu, sempre que posso, eu falo com os interlocutores que eu tenho no governo. Eu não costumo colocar esses pontos fracos de público, porque eu sei que tem uma campanha maquiavélica do mal, tá? Capitaneada, né, por grupos da esquerda marxista, grancista, de uma liderança patrimonialista, fisiológica e corrupta que domina a nossa política e que, para mim, são as 2 grandes ameaças internas, são a nossa liderança corrupta, né, uma liderança patrimonialista, fisiológica, em grande parte corrompida, corrupta, e que muitas vezes se alia com essa liderança marxista, grancista, e que estão vendo que a continuação dessa linha adotada pelo atual governo vai chegar, se Deus quiser, a neutralizá-los. Então, eles se uniram contra o governo. Então, quando eu tenho algum fato que eu acho negativo, eu comento direto com os meus conhecidos no governo, eu não coloco em público. Mas tem pontos fracos, e eu acho que o ponto fraco, e que não é culpa do governo, porque o aparelhamento da nossa área cultural e acadêmica foi terrível, e é difícil de desaparelhar isso daí. Tá? Então, aí é um ponto fraco, e nos outros um ponto outro aqui, mas o governo em si, eu acho que está indo muito bem, e infelizmente isso não é noticiado pela grande mídia, chamada grande mídia, entre aspas, né? Porque para mim é uma mídia nojenta. O senhor falou aí sobre aparelhamento, né? Você tem isso em todos os lugares hoje, principalmente na educação, né? Nos ambientes do judiciário, por exemplo. O senhor disse que é muito difícil. E temos também esses inimigos internos, né, do Brasil. É possível, o senhor já falou que vai ser difícil a longo prazo, mas o senhor acredita que é possível fazer uma limpeza no Brasil, levando em consideração todo esse aparelhamento, principalmente na questão educacional, porque é na educação que você forma pessoas para todos esses ambientes? Bom, sempre é possível. Quem se debruçar sobre o problema tem condições de estudar e levantar as estratégias necessárias. O desaparelhamento deveria começar pelas funções gratificadas que não são o funcionário de carreira. Esse funcionário de carreira aí não tem como fazer, mas eu acho que é formando quadros, né? Formando quadros não quer dizer pegando desde jovem, é formando quadros já, inclusive, já preparados, né? Preparando esses quadros para atuarem de modo a neutralizar a atuação, né? A ação desses elementos ligados a essas correntes políticas aí. E é um jogo político, né? É difícil e não... A esquerda ficou 30 anos no poder, né? 13 anos a esquerda marxista, grancista, né? 13 anos no poder, mas estavam desde 1994, né? Talvez não chega a 30 anos. Teria que fazer a conta aqui, dá quase 30 anos no poder. E eles foram mobiliando e aparelhando. Agora o caminho de volta é difícil, é complicado. Mas é o desafio, né? Os países têm que vencer os desafios. E esse é o nosso grande desafio. O governo do presidente... Eu não sou bolsonarista nem antibolsonarista. Eu tenho as minhas ideias, as minhas crenças. Eu não sou ligado a nenhum partido político, a nenhum grupo político e não sigo lideranças pessoais. Eu sigo lideranças que impunham as bandeiras às quais eu acredito enquanto eles as empunharem. Então, eu não sou bolsonarista nem antibolsonarista, eu fico muito tranquilo, porque já me chamaram até de melancia. Um lado já me chamou de melancia e o outro lado me chama de fascista. Então, eu sou do centro. Tá certo? Não é centrão, não. Eu sou do centro. Então, isso eu acho que é um caminho longo, né?
Mas, se a economia andar bem, vai ficar mais fácil de trilhar esse caminho. E eu acho que a continuação do governo ele foi muito prejudicado exatamente por essa reação dessa elite, entre aspas, patrimonialista, fisiológica e grande parte corrupta, que está disseminada em todos os poderes da União, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, e tem poder. Porque foi renovado 60% do Congresso Nacional, mas a liderança continua sendo a mesma liderança nefasta que já existia. Então não mudou. Né? No Judiciário, não mudou também. Mudou pouco, mas não mudou. Né? Tá lá. Então vai ser um trabalho difícil, é um trabalho prolongado. Eu acho que o Brasil e o nosso povo é assim. Nós temos, digamos, 80% da nossa população, ela tem um pensamento a favor da liberdade econômica, mas com responsabilidade social. Então, se for colocar no espectro ideológico, é um pouco para a direita, com liberdade econômica, e um pouco para a esquerda, que não quer dizer socialismo, um pouco para a esquerda, que é a responsabilidade social. Então, o Brasil precisa crescer, para ter liberdade econômica, para gerar riqueza, para atender aquela população carente, e estar responsável da social, mas com sobra para continuar crescendo, porque senão vai estagnar. Isso, para mim, é o centro ideológico do espectro. Não é centrão político, é outra coisa. Na extrema-direita está o ultracapitalismo. Não é o nazismo, nazifascismo, é o ultracapitalismo, aquele para quem o homem é um instrumento para gerar lucro. Não interessa se ele está bem de saúde, se a família dele está assistida, se não está, ele tem que gerar lucro. Isso não presta. O ultracapitalismo não presta. É o Estado mínimo, o Estado não protege a sociedade. E na extrema-esquerda você tem duas linhas. A linha nazifascista, que também prega, que prega o Estado máximo, centralizador, não tem liberdade econômica, não tem propriedade privada, a propriedade é tudo do Estado, só que a nacionalista, xenófoba, que também não presta. E ao lado dela tem, e não do lado dela, mas ao lado dela, e oposição a ela, tem a liderança marxista-grancista, que também prega o Estado máximo, liberticida, não tem liberdade econômica, partido hegemônico, partido único. Os dois são assim. Então, os dois são extrema-esquerda. Basta dizer centralismo, sem liberdade, partido único. Isso é extrema-esquerda. A extrema-direita é ultracapitalismo, né? Estado mínimo, poder na mão do capital, o mercado é o dono de tudo, não presta. Para mim, nós estamos sendo um centro. E, além disso, o centro é conservador evolucionista, não é conservador imobilista. O que é o conservador evolucionista? É aquele que aceita e quer a evolução desde que ela, veja até mesmo transformação, desde que obedeçam aos valores, aos costumes, às tradições, à história, ao nacionalismo não xenófobo, ao patriotismo. Esse é o centro conservador evolucionista. Para mim, 80% da nossa população tem esse perfil. Bem, diante de tantas dificuldades que nós temos no Brasil, quantos inimigos internos nós temos para vencer, né? Além daquelas dificuldades externas que às vezes não sobra nem tempo para pensar, né? O que nós podemos esperar do Brasil daqui para frente? O que nós podemos esperar depende de nós. Nós temos um momento agora crucial na vida do país, né? Ou nós vamos voltar a colocar no poder um partido que cometeu os atos mais danosos de corrupção da nossa história, levar ao poder, de volta ao poder, um homem que, quando foi presidente da República, se envolveu em corrupção, foi indiciado depois que saiu, julgado, condenado por unanimidade em 3 instâncias, e porque, por formalidade jurídica, foi retirado, né, da prisão, estava preso, e retomou os seus direitos políticos e pode se candidatar à presidência da República. É esse homem que nós vamos trazer de volta ao poder, depois de todo esse histórico? Ou então continuar o caminho que nós estamos trilhando há 4 anos, que com toda a dificuldade e com tanta gente remando contra e com tanta gente atuando contra, de forma ilegítima e às vezes até ilegal, porque é engraçado que um cara que deu uma facada no presidente tem o celular protegido e queriam quebrar o sigilo do celular do presidente. Pelo amor de Deus, isso não é parcialidade? Isso não é parcialidade? Então, para mim, essa crise que nós vivemos, quem foi o maior provocador dessa crise que nós vivemos e que dificultou o governo do presidente foi o STF.
Então, foram ministros do STF. STF é uma instituição que merece respeito. A gente pode ter críticas à atuação de alguns dos seus membros, mas é uma instituição crucial para a democracia. E, para isso, ela tem que ter credibilidade e imparcialidade nas suas atitudes e não pode ter ativismo jurídico, porque isso prejudica a sua credibilidade. Então, a outra linha é seguir o nosso governo como está agora, que eu espero que no segundo mandato possa sanar as dificuldades e alguns erros que tenham sido cometidos no primeiro mandato. General, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer falar com o senhor. O prazer foi meu. Eu procurei passar aqui aquilo que eu acredito, aquilo que é a minha opinião como cidadão, e eu acredito que o Brasil tem que buscar sempre dentro da lei, mas uma lei exercida com legitimidade, ou seja, em prol do bem comum e não de interesses políticos, partidários ou interesses grupais, porque senão não tem legitimidade. Uma lei que não segue esses parâmetros e que não seja igual para todos não tem legitimidade e não faz justiça. Porque o que é cláusula pétrea não é a lei, é a justiça. Porque se a lei fosse cláusula pétrea, nós éramos colônia até hoje e não seríamos república, porque foram ilegais. Então, o que interessa é a justiça e a liberdade. Esses são os pilares da democracia. E eu não vi em nenhum momento, torno a dizer, não sou bolsonarista de raiz, tá? Não vi em nenhum momento o nosso presidente afrontar a liberdade e a justiça. Para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Lembre-se de deixar o seu like e também o seu comentário e, claro, de compartilhar o nosso conteúdo também para que outras pessoas tenham acesso. De Brasília, Andréa Luiza Matias.